Olá, muito bom dia. Estamos aqui no Centro de Mídias de São Paulo. Eu sou a professora Andréa Cardoso, faço parte da equipe curricular de Geografia daqui da Coped. E essa aula de hoje, do 8º ano, ela é muito especial. É o momento da gente retomar alguns conceitos aqui junto com a professora Milene Barbosa. Bom dia, professora, como vai? Bom dia, professora. Bom dia a todos os alunos, professores, PCNPs que nos assistem, que nos acompanham. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do 8º ano do 2º bimestre de Geografia. Obrigada, professora. Então, vamos lá para as nossas anotações. Como vocês sabem, sempre no início a gente faz aquela introdução para que vocês possam anotar o que a gente vai trabalhar na aula de hoje, a organização da aula. E agora também a gente tem algumas novidades. Então, vamos lá para o tema da aula de hoje. Anote. Desenvolvimento científico e tecnológico. É uma aula do 2º bimestre, do 8º ano. Ela foi feita de forma colaborativa pela equipe de Geografia da Coped. Hoje aqui a professora Milene, regente da aula, mas sempre a gente está contando com as contribuições do professor Sérgio e da professora Mariana. O que nós vamos trabalhar na aula de hoje? A habilidade 13, analisar as características do desenvolvimento científico e tecnológico e relacionar com as transformações dos tipos de trabalho e influências na economia dos espaços urbanos e rurais de diferentes países da América e África. Qual a unidade temática? Mundo do trabalho. E o objeto de conhecimento, diferentes contextos e os meios técnico e tecnológico. Então, agora a gente traz para vocês, a gente já falou em uma das aulas aqui, mas agora oficialmente, gostaríamos muito de convidá-los para participar da Feira de Ciências, que é uma iniciativa aqui da Secretaria da Educação. A Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo é uma ação pedagógica, ela tem como objetivo estimular e promover a formação de vocês, estudantes da rede estadual de ensino, nas áreas de ciências da natureza, ciências humanas e matemática. Então, converse com o seu professor, com os seus colegas, verifique a possibilidade de formar uma equipe para que você possa desenvolver um projeto de pré-iniciação científica, que inclusive tem muito a ver com a aula que a gente tem hoje aqui, né, professora? Muito bem. Só lembrando, que vai ficar para vocês no final da aula, conte para a gente o que achou da aula. Olha que legal. Agora você pode dizer o que achou das suas aulas. Lembrando que esse momento de avaliação é um momento que requer aí muita atenção e responsabilidade. Aí no finalzinho eu deixo para vocês o QR Code com o link. Tá ok? Então, vamos aí fazer a nossa retomada, das nossas últimas aulas. O que nós falamos? Nós falamos sobre tecnologia e ciência, falamos sobre ciência e o mercado de trabalho. Lembra que a gente até questionou aqui o que vocês pretendem, na vida adulta aí de vocês, quanto profissão, Quais são as profissões do futuro? Nós falamos das startups, falamos aí dessas novas profissões que estão saindo, falamos sobre índices, estudamos, aí tivemos mais de uma aula voltada para análise de índices, falamos do índice de Gini, falamos de DH, falamos de PIB, E também na nossa última aula nós falamos do mundo pós-guerra, falamos da Guerra Fria, falamos sobre o mundo multipolar, falamos sobre o mundo bipolar, falamos sobre vários aspectos. Então fica aí para vocês esses pontos, que já foram aí trabalhados, que vale a pena retomar os estudos, lembrando que sempre conversando aí com o seu professor e com os seus colegas. E para a gente dar início, nós estamos nesse momento de retomada, nós vamos falar um pouquinho sobre ciência e desenvolvimento. Nós já falamos em outras aulas, mas vamos trazer alguns tópicos novos aí, Lembrando que quando nós falamos em ciência e desenvolvimento, eu trouxe essas duas imagens para vocês, Uma, inclusive, mostra até uma ideia, o que seria a ideia, eu vou pedir para colocar de novo, nessa lâmpada que seria aí uma ideia, lembrando que quando nós falamos em ciência e desenvolvimento, nós não podemos desassociar o momento que nós estamos passando.
né, com essa questão da Covid, o quanto a ciência está trabalhando, correndo aí para desenvolver uma vacina, para desenvolver uma série de itens no combate ao Covid. Então, quando nós falamos em ciência e tecnologia, muitas vezes esse conceito fica distante, né, da vivência. E não, a gente está vivendo esse momento. Estamos passando por mudanças, por novas formas de pensar, né? Nós falamos sobre isso, sobre as novas formas de consumir. Então, tem tudo a ver quando nós falamos em ciência e desenvolvimento, né? E também pensando nesse sentido que nós estamos aí nos reinventando. E quando nós falamos em ciência especificamente, até a professora Andréa aqui no início trouxe a questão da Feira de Ciências, né? Que é super importante. Nós temos sempre que falar que a ciência ela tem que ser registrada, tem que ter uma forma de registrar. E eu trouxe duas imagens. A primeira imagem, né, uma câmera fotográfica, eu até trouxe uma câmera fotográfica que ao lado tem aí os filmes. Eu não sei nem se os alunos aqui do 8º ano conhecem esses filmes, né? Acho que não. As famosas poses, né? As relíquias. Mas está aí. E ao lado nós temos aí um celular, né, um smartphone, que também é uma forma de registrar. E por que eu trouxe isso? Porque quando nós falamos em ciência, nós estamos falando da importância de se registrar a ciência, né? E justamente de se registrar coisas que ao longo dos anos isso vai se perdendo, né? Imagine que na cidade de vocês tem alguém que faça algum artesanato, alguma coisa que seja exclusivo da região. Se ninguém for lá registrar, documentar, fotografar, filmar, isso ao longo dos anos vai se perdendo. Então, essa é a importância de registrar. E falando também de registro, nós temos que falar sobre os artigos científicos, né? Quando nós vamos fazer alguma pesquisa, seja ela escolar, ou seja ela para o próprio conhecimento ali, tal, é importante a gente sempre procurar sites, páginas, artigos, né, que tenham embasamento científico, que tenham aí uma linha de pesquisa, né, que sejam validados por algum instituto, alguma universidade, e isso contempla muito o que nós estamos passando agora com a Feira de Ciências, né? Esse momento da iniciação científica, do contato mais direto com a ciência. Então, é muito bacana que vocês conversem um pouco mais com os professores sobre essas questões, né? Sobre as questões ligadas ao registro, à iniciação científica, a artigos científicos, à pesquisa, à escrita científica. Isso é muito bacana. E vai vir para vocês um slide que nós já vimos numa aula passada, mas ele vem para contemplar aqui um momento que nós falamos do trabalho, né, da ciência. Nós temos aí o mercado de trabalho que está associado à ciência, à tecnologia, às transformações do espaço geográfico, às atividades econômicas, a economia de um país, né? Esse fluxograma, ele traz aí itens que são interligados, lógico que não são somente esses itens, mas itens aí interligados ao assunto voltado ao trabalho, né? Então, a gente não pode desassociar esses itens quando nós falamos de trabalho. Então, voltando um pouquinho só no que eu falei para vocês a respeito do registro, hoje nós estamos em um momento muito diferente, né? Vocês provavelmente estão aí em casa, fazendo as atividades de vocês, registrando essas atividades e enviando para o professor, né? Então, por isso que a gente fala sempre da importância de se registrar. Muitas vezes o aluno ele tem uma ideia, ele pensa alguma coisa, ele fala, mas poxa vida, eu tenho aqui 12, 13 anos, 14, né? Será que alguém vai? Olha só que bacana, você registrar esse momento, os seus conhecimentos, as suas ideias na Feira de Ciências, né? Fica esse gancho aí para vocês, né? E voltando também, falar um pouquinho do momento muito importante, que é o meio técnico, científico, informacional, que nós já falamos em outras aulas, mas é sempre importante trazer essa discussão. Eu vou pedir para que entre aí na tela para vocês. E lembrando, né, que nós temos aí a fotografia, né, do Milton Santos, que é um geógrafo baiano, um dos mais importantes geógrafos do Brasil, né? Então, a gente tem uma foto aí que ilustra bem. Então, vamos acompanhar a leitura aí do que diz o meio técnico, científico, informacional. Em seu trabalho,
o geógrafo brasileiro Milton Santos apresenta os conceitos ligados ao meio técnico, científico e informacional, que corresponde à evolução dos processos de produção e reprodução do meio geográfico. Para compreender e analisar esse conceito, é necessário entender a evolução das transformações do espaço, que vão, né, desde o meio natural, passando pelo meio técnico, até chegar ao meio técnico, científico, informacional, né? Nós temos aí esse trechinho que está destacado aí para vocês, é um trechinho do livro, né, do Milton Santos, Técnica, Espaço e Tempo, Globalização e Meio Técnico, Científico e Informacional, né? Então, ele é um trechinho próprio do autor e vale a pena a gente ressaltar. Você, estudante, né, que já está aí no 8º ano, vale a pena conhecer um pouco mais sobre a obra desse geógrafo, né? Converse um pouquinho com o seu professor, faça uma busca. Ele é um geógrafo que tem aí uma contribuição sobre o espaço geográfico extremamente importante para a geografia. Fica essa dica para vocês. E como ele disse lá, né, no nosso slide anterior, eu digo ele porque é um trechinho do livro, ele fala sobre o meio natural, o meio técnico-científico e o meio técnico-científico informacional. Então, vamos lá um pouquinho. O que seria esse meio natural, né? Ele está aí associado às técnicas ligadas à natureza, né, a dependência do meio natural, a dependência da sociedade, quanto à dependência ao meio natural, né? Por isso, a denominação desse período. Aí nós temos o meio técnico-científico, né? Que é a inserção aí da tecnologia na produção. Então, fica a dica para vocês aprofundarem aí os conhecimentos sobre esse meio técnico-científico, né? Como será que foi o desenvolvimento, por exemplo, das técnicas, né, no Brasil e no mundo? Fica aí também essa dica. E o meio técnico, científico e informacional, que está ligado aí diretamente à produção do capitalismo, informações e fluxos. Lembrando que nós temos aí fluxos materiais e fluxos imateriais, nós falamos um pouquinho quando nós falamos da globalização. E para a gente poder dar início nessa primeira etapa, nessa primeira parte da aula, nós temos uma atividade. Isso mesmo. Então, vamos lá, acompanhem conosco. Então, vamos imaginar por alguns instantes na nossa vida sem energia elétrica. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Né? O quanto a gente está ligado a essa questão? Então, primeira atividade. Qual atividade que você gosta de fazer no dia a dia não seria mais possível realizar? Então, chegou o momento de você entrar no nosso chat, participar, lembrando da responsabilidade, que é um espaço de aprendizagem. Então, estamos aqui curiosas para receber a sua resposta, a sua contribuição. São aproximadamente 2 minutos e voltamos já.
Olá, voltamos aqui para o Centro de Mídias. Você está conosco na aula do 8º ano de Geografia, do 2º bimestre. O tema da aula de hoje é Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Deixamos para vocês uma questão, né, uma primeira atividade. Então, o que vocês não fariam se caso não tivesse energia elétrica? Não é isso, professora? Eu gostaria de destacar aqui a participação da Camila, da Ingrid, do Roberto, do Nicolas. Muito obrigada a todos vocês. E muitos responderam que, sem a questão da energia, ficaria muito difícil jogar online, conversar com os estudantes, com seus amigos, assistir filmes. Mas, por outro lado, alguns, professora, falaram também que teriam mais tempo para andar de bicicleta, para fazer natação e outras tantas atividades. Importante, né, professora, a gente ressaltar nesse momento que, os alunos estão em casa, que é muito importante o exercício físico nesse momento, né? Muitas vezes o aluno ele acaba ficando ali num confinamento no sentido até de jogos, e ficam ali fechados, né? Importante fazer aí ontem, inclusive, até tentei fazer um exercício em casa, né? É importante movimentar aí o corpo. Então, é legal. E é legal também a gente fazer essa reflexão. Como seria, o dia a dia, todos os dias, sem energia elétrica? Uma coisa que já está inserida no nosso cotidiano, que a gente, às vezes, nem para pensar a riqueza que foi essa invenção. E, por isso, a gente vai deixar uma atividade complementar para vocês. Então, acompanhem aí, olha que legal. É uma atividade complementar, é uma pesquisa, né? Então, pesquise mais sobre as grandes invenções e o impacto causado por elas no cotidiano das populações. Aí, o que eu vou propor para vocês? Aí, a proposta é fazer uma pesquisa, simplesmente uma pesquisa. Mas eu vou deixar aqui como proposta que vocês aí, alunos do 8º ano, pensem num produto. O que seria isso? Um cartaz, um videozinho bem curtinho aí, de no máximo 30 segundos, uma maquete, alguma coisa que falasse sobre isso, sobre a importância, dessas invenções e quais são os impactos causados por elas no cotidiano. Aí tem uma hashtag, GeoNoCMSP. Usando essa hashtag, nós aqui conseguimos encontrar o trabalho de vocês nas redes sociais e conseguimos, passar o trabalho de vocês, mostrar o trabalho de vocês para toda a rede. Inclusive, aconteceu hoje na nossa aula do 6º ano, nós tivemos uma maquete, um vídeo super bacana. Então, fica a dica para vocês, pesquise mais, faça um trabalho legal. E olha só, é um trabalho aberto aí à criatividade de vocês. Usem a criatividade nesse momento que vocês estão em casa, utilizem a hashtag para que a gente consiga encontrar o trabalho de vocês, tá? Lembrando que é um trabalho voltado às grandes invenções e o impacto causado nas populações, no cotidiano das populações. E agora nós vamos ter um vídeo. Isso mesmo. Gostaria só de fazer um comentário, professora. Os professores também pesquisam, e pesquisam muito, para fazer seus planos de aula, para propor as atividades para vocês. E ontem mesmo eu estava pesquisando. Como a gente estava falando de energia elétrica, ontem passei o dia inteiro pesquisando sobre energias renováveis. Então, fica aí uma sugestão para vocês, para que vocês comecem a pensar também como que esse setor, como essa questão está ligada ao nosso cotidiano, e é um bom exercício. Fica aqui a recomendação. E o vídeo da aula de hoje é uma reportagem. Ela vai falar sobre a produção de algodão na África. Então, anote as ideias principais. Daqui a pouquinho, a professora Milene volta para contextualizar o que vocês viram no vídeo e trazer também outros elementos para esse diálogo. Até já! Estação Experimental de Sotuba. É aqui a base do projeto brasileiro para aumentar a produção de algodão no Mali. A fazenda fica na capital Bamako, em uma área de 200 hectares. No local, o Brasil construiu um centro de pesquisa. Nele, uma câmara fria conserva as sementes.
São variedades brasileiras cruzadas com espécies locais. A fibra de algodão africano, dos 5 países participantes do projeto, ela era uma fibra longa, porém de baixa resistência. Então nós levamos a variedade da nossa fibra, que ela é curta, porém de alta resistência, de modo que agora eles vão, por meio do cruzamento genético, eles conseguiram variedades de algodão que possuem uma cor mais acentuada, que é o que a gente chama de amarelado, e também uma fibra longa, porém resistente. Essa fibra ela é altamente comercializada no mundo e é interesse, né, dos produtores e, sobretudo, de quem vai consumir esse algodão. Mamadou Traoré, técnico do programa, explica que os agricultores colocam terra na semente para facilitar a semeadura. E foi com uma variedade de sementes brasileira que o Mali colheu uma das maiores safras de algodão dos últimos anos. Raymond Dansoko coordena a Confederação de Algodão do país, que reúne 200 mil famílias. Ele afirma que a safra de 2013 teve um rendimento que há muito tempo não se via. Essa variedade é très produtiva. O algodão tem um peso importante na economia do Mali. Cerca de 85% do valor total das exportações agrícolas do país é desse produto. O setor também gera empregos. São 4 milhões de pessoas vivendo dessa atividade. Um dos problemas enfrentados pelos produtores de algodão são as pragas. Com as experiências brasileiras, pesquisadores estudam um predador natural para controlar um tipo de mariposa que coloca larvas no algodão e devasta a lavoura. Kelly e Aishi são os responsáveis pela pesquisa e estão testando uma espécie de vespa que ajuda a impedir o nascimento da mariposa. Nesta plantação, o controle biológico já surtiu efeitos. Kelly ressalta que assim só as pragas são atacadas. Abdoulaye Hamadoun, do Instituto de Economia Rural do Mali, lembra ainda que muitos produtores não têm acesso aos produtos químicos, que custam caro. E a cooperação entre Brasil e África é de mão dupla. Um dos países do Cotton For que a gente trabalha em outros projetos é o Togo. Ao levarmos espécies de mandioca brasileira para lá, para que elas pudessem se adaptar ao país e contribuir para o aumento da produção de amido e derivados da mandioca, nós constatamos que de 6 variedades enviadas, apenas uma sobreviveu, porque descobrimos que lá existe o vírus mosaico africano. Esse vírus ele é altamente devastador para espécie e variedades de mandioca brasileira. Né? A Embrapa, sabendo disso, ela percebeu que havia a necessidade de estudar melhor esse vírus mosaico africano, de modo que a gente possa proteger no futuro as nossas variedades de mandioca. Esse trabalho que a Embrapa faz é muito reconhecido pelos governos. Com isso, o Brasil, no cenário internacional, passa a ser mais conhecido, mais respeitado. Então, sob o aspecto, inclusive, geopolítico, é muito importante essa participação da Embrapa. E nós abrimos, levando a tecnologia da Embrapa, mercados. Voltamos, eu acho legal essa musiquinha do final do vídeo. É super bacana, né, esse vídeo. Por quê? Porque ele mostra um desenvolvimento tecnológico e uma cooperação entre países. Então, isso é muito importante, essa análise, né? Nós viemos falando do meio técnico científico informacional, da importância de se registrar a ciência, da importância de se valorizar a ciência. Fizemos uma proposta de um trabalho de pesquisa para vocês, né? Escutamos um pouco o que vocês pensam, como seria a vida de vocês sem energia elétrica, e agora nós temos uma iniciativa, né? Lembrando que a habilidade, ela fala muito sobre essa questão da África e da América. Então,
Isso que vocês viram que é o Cotton, em português seria Cotton 4, né? É uma iniciativa super bacana. Então, ele vem e contempla justamente os assuntos que nós até então estávamos conversando. Então, acompanhe aí na tela de vocês. A gente vai ter uma breve descrição e depois eu vou falar um pouquinho sobre o mapa. Olha que legal. Então, o Cotton 4, né? Como seria em português, o governo brasileiro tem procurado apoiar as ações em países africanos produtores de algodão. E o foco da ação brasileira concentra-se nos países que formam o grupo denominado Cotton 4, né? Ou Cotton 4, como é falado em inglês. Então, a gente tem aí Benin, Burkina Faso, Chad e Mali. Observem que a cor que está representada, o nome do país, é a cor que está representada no mapa. Então, por exemplo, o Mali, que está na tonalidade vermelha, ele aparece no mapa como aí um país com a tonalidade vermelha. Então, a gente consegue analisar no mapa da África, né, do continente africano, aonde está a localização desses 4 países que formam aí esse grupo de cooperação, né, de estrutura, quando nós falamos do Cotton 4. Tá, ok? Então, a gente consegue observar. No nosso próximo slide, né, nós vamos ter aí a cooperação técnica, né, a ser oferecida pelo governo brasileiro aos países membros, que tem aí uma abreviação que seria o C4, né, que é o Cotton 4 ou Cotton 4, né, se baseia na sustentabilidade, visando as relações econômicas, ambientais e de segurança alimentar. Aí fica para vocês a bandeira do Mali, para quem não conhecia, né? Fica aí mais essa dica aí para vocês, né? Conhecer as bandeiras dos países que compõem esse grupo. Lembrando que nós temos aí pontos de fragilidade na cadeia do algodão. E esses pontos, que na verdade são 3 pontos citados por esse grupo, eles vêm trabalhando, né, para minimizar essas fragilidades. Então, nós temos o primeiro, que é o controle biológico de pragas, né? Depois nós temos o segundo, que é o manejo integrado ao solo. Lembrando aí, né, quando nós falamos em manejo, o termo manejo, a gente sempre se refere a um conjunto de técnicas, né? Então, o manejo integrado ao solo, o solo que vai ser plantado aí, o algodão. E o terceiro item, que eu acho bem legal, porque ele fala assim, gestão de variedades. A primeira vez que eu li, eu pensei, será que é uma gestão de variedades de tipos de algodão, né? Eu não sou especialista em algodão, mas não. É uma variedade no acesso ao manejo, né, agrícola, ou seja, uma variedade em formas, né, de plantar, colher, melhorar, fazer o melhoramento, né, dessa atividade agro. Aí, então, é muito bacana esses 3 pontos que estão previstos aí nesse acordo entre o Brasil e esses países da África. E agora nós vamos ter uma atividade que a professora Andréia vai ler com vocês. Isso mesmo. Então, assim, professora Milene, cada vez mais a gente tem mais professores, estudantes registrando aqui as suas contribuições. Gostaria aqui de destacar a contribuição do professor Ricardo. Ele falou que é importante, ele destacou a importância do Milton Santos nos estudos da geografia. Né? Então, nosso forte abraço e agradecer também a estudante Yasmin, que deixou um recadinho lá para a gente. Então, vamos para mais um momento de interação, atividade 2. A questão é, por que é importante fortalecer essas cooperações entre os países? Então, nós vamos deixar alguns minutos para vocês. Entre lá, já estou vendo aqui que tem muita gente já registrando. Continue e voltamos já com a devolutiva.
Olá, voltamos aqui para a aula do 8º ano, então deixamos para vocês uma questão: por que é importante fortalecer essas cooperações entre os países? Professora Milene, nós temos aqui, os estudantes continuam registrando, gostaria de destacar aqui a contribuição da Letícia. Ela disse que é para fortalecer a questão econômica, a economia e manter um desenvolvimento. Já a estudante Sandra, ela reforçou essa questão da manutenção da paz. Muito bem, é importante, né, a gente ressaltar esses dois pontos que os alunos destacaram, né? Quando a gente pensa nesses acordos, nessas cooperações, além disso, você pensa que um país que está produzindo algodão, no caso, né, como nós falamos, geralmente ele não produz somente para consumo interno. Então, isso também aumenta aí, no caso, né, as exportações, o que muitas vezes dá direito a esse país de aumentar a sua importação por uma questão financeira, né? Ele vende, então ele tem recursos para comprar. Então, é bem importante a gente sempre analisar. E quando nós falamos em cooperação, eu acho que o próprio nome já deixa aí, né? É justamente ajudar no sentido até mesmo de manter a paz, como foi citado por alguns alunos. Então, gostaria de agradecer a contribuição de todos os alunos, né, que participaram aí ativamente do chat. E agora nós temos mais um vídeo que vem contribuir com essa nossa discussão. Isso mesmo. É um vídeo da ONU, ele traz uma iniciativa de países da África Oriental. Então, registre as ideias principais e voltamos para continuar aqui o nosso diálogo. Quatro países da África Oriental, Etiópia, Quênia, Tanzânia e Uganda, estão progredindo no uso da ciência para incrementar a produção de alimentos e reduzir a incidência de doenças, resultando no aumento dos rendimentos dos agricultores. Current agricultural practices and processing practices are the largest user of water on the one hand, and they are also a significant contributor globally to greenhouse gas emissions. We believe that agriculture must become part of the solution, not only be part of the problem. And moving towards climate-smart agriculture will give us that direction. We believe that can be done. In 2010, both of the varieties are susceptible to yellow rust, so there was 100% yield loss. But nowadays, more than 10 varieties you can see in the farmer's field, so the distribution of the rust is reduced. A agricultura e pecuária são responsáveis por 30% a 40% do produto interno bruto das nações da África subsaariana e por empregar entre 65% e 70% de sua força de trabalho. Segundo especialistas, o foco neste setor é vital para erradicar a pobreza e promover a prosperidade comum no continente. Agriculture is a major driver of transformational change globally. And these success stories that we have seen here demonstrate the power of collaboration among countries in the East Africa region, and I think they are a very good example of what we would like to see going forward. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, UNIC Rio. Muito bem, estamos de volta, né? Só lembrando que esse é um vídeo super bacana da ONU, né? Da ONU Brasil. Então, ele tem aí algumas partes que estão em português, outras partes, né? Mas ela tem aí a legendinha para vocês poderem acompanhar. Acessem aí o site da ONU, que tem também outros vídeos, outros documentos que vão auxiliar vocês aí nas pesquisas e nos aprofundamentos. E agora nós temos uma atividade, a nossa última atividade. Isso, chegamos à atividade 3. São duas questões, né? Sendo que a segunda questão ela é realmente muito importante que você participe e coloque aí a sua opinião. Então, vamos para as duas questões que estão agora com vocês na tela. Acompanhem a leitura. Primeira questão. Na sua opinião, por que um país deve investir em ciência? Segunda questão. Você acredita que o Brasil investe o suficiente no desenvolvimento científico e tecnológico? Comente sua resposta. Então, voltamos. São 2 minutos aproximadamente para você entrar. Já estou vendo aqui que vocês já estão muito participativos e voltamos já.
foi muito legal, sempre bom ler todas as contribuições. Nosso forte abraço vai para o estudante Pedro Henrique. Deixou, viu, professora, vários corações aqui no nosso bate-papo. Mas, além de corações, nós tivemos também contribuições muito importantes. Para a primeira questão, que perguntava para vocês por que é importante investir, né, na questão da ciência, alguns estudantes colocaram, professora, que é para descobrir produtos novos e também para contribuir com o desenvolvimento do país. Para a segunda questão, a maior parte dos estudantes responderam que não, que ainda tem muito que avançar e investir. Muito bem, lembrando que os dois questionamentos, né, são questionamentos pessoais, fica aí para vocês aprofundar e conversar com os professores. Vou deixar para vocês aí uma dica, né, para aprofundar a iniciação científica, que nós já falamos, pesquisar sobre o mercado da carreira que pretende seguir, né, qual a profissão, e tem aí um QR Code que é bem legal, é um artigo, A Ciência e a Tecnologia como Estratégia de Desenvolvimento, vale a pena acessar. E, por fim, lembrando que eu ia deixar para vocês o QR Code e o endereço, né, conte pra gente o que achou da aula que acabou de assistir. Acesse lá, deixe suas contribuições com responsabilidade, não esqueçam disso. Nós vamos ficando por aqui, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.